O sol mal havia nascido sobre Los Angeles quando o silêncio de uma mansão suburbana foi quebrado por um grito. Lá dentro, Victoria James, grávida de 5 meses, estava congelada na cozinha, com as mãos tremendo enquanto colocava um prato de ovos mexidos na mesa. Seu coração disparou, não por causa da comida, mas porque ela sentiu algo muito mais perigoso. Ryan Carter, seu marido, entrou com Sophie Miller agarrada ao seu braço. Nenhum dos dois tentou esconder mais o caso. O sorriso de Sophie transbordava arrogância, enquanto os olhos de Ryan brilhavam como a crueldade de um homem que não se importava mais com a esposa. Assine os papéis do divórcio, Victoria. Ryan exigiu friamente, jogando uma pasta sobre a mesa. Sua voz era áspera, despojada de cada gramado calor que uma vez carregou. E esqueça esse bebê. Você não tem lugar no meu vida. A respiração de Victoria ficou presa na garganta. Ela pressionou uma proteção-mão contra sua barriga, sussurrando. Esta criança é inocente. Ryan, ele não merece isso. Mas antes que ela poderia implorar mais, Sophie deu um passo à frente, seus saltos altos batendo contra o piso de madeira. Em seu rosto bem cuidadomão brilhava uma tesoura. Longa, afiada, assustadora. Ela a ergueu, apontando diretamente para o pescoço de Victoria. Se você não vai embora por vontade própria, Sophie zombou. Então faça o que puder. Ryan se juntou a ela pegando outra tesoura do balcão. O som metálico das lâminas abrindo e ao fechamento encheu a sala, ecoando como uma sentença de morte. Victoria cambaleou para trás com as costas pressionadas contra a fria ilha de mármore da cozinha. Seus joelhos tremiam, mas ela se recusava a cair. Sua mente disparava. E meus pais? E o meu filho que ainda não nasceu? É assim que a minha história termina? Traída pelo homem em quem eu mais confiava? Ryan avançou, tesoura roçando sua pele, deixando uma fina linha vermelha em sua garganta. Uma picada aguda se espalhou por seu pescoço e Victoria engasgou de horror. Sophie riu, sua voz estridente. Olhe para ela tremer. A poderosa Sra. Carter foi reduzida a nada mais que uma mulher lamentável. As lágrimas turvaram a visão de Victoria. Ela rezou em silêncio. Por um milagre. Agarrando a barriga como se seu abraço pudesse proteger a criança dentro dela. Ela pensou nela palavras do pai sussurradas anos atrás. Nunca deixe ninguém tirar sua dignidade, Victoria. Mas como ela poderia lutar quando 2 predadores estavam a centímetros de sua vida? Nesse momento, a pesada porta da frente se fechou. Passos ecoaram por toda parte o corredor, ficando mais alto, mais forte. Ryan e Sophie congelaram, trocando um olhar rápido, seus tesoura ainda erguida. A porta da cozinha se abriu. Ali estava Alexander Reed, o chefe de Ryan e um dos mais homens poderosos em Nova York. Seus olhos afiados instantaneamente captaram o brilho do aço pressionado contra a garganta de Victoria. Seu maxilar se apertou e sua voz ecoou pela sala. Que diabos está acontecendo aqui? Os joelhos de Victoria dobraram de alívio. Mas o medo ainda se agarrava ao seu peito. Pela primeira vez naquela manhã, ela se permitiu ter esperança, porque o homem que acabara de entrar tinha o poder de destruir o mundo de Ryan, ou salvar o dela. Antes que a tesoura fosse levantada contra ela, Victoria James era uma mulher cheia de sonhos tranquilos. Ela cresceu em uma família modesta nos arredores de San Diego. Filha única de um pai operário e de uma professora-mãe. Seus pais a criaram com valores de honestidade, sacrifício e amor incondicional. Eles sempre lhe diziam: um dia, Victoria, você encontrará alguém que a protegerá como sempre fizemos. Aos 24 anos, ela pensou que havia encontrado aquele homem. Ryan Carter era charmoso naquela época. Vestia-se elegantemente, falava docemente e prometeu-lhe o mundo. Para uma jovem com pouca experiência no amor, ele parecia a resposta a todas as preces. Os pais dela hesitaram no início, preocupados que a ambição de Ryan ofuscasse sua compaixão, mas Victoria insistiu. Ela ficou cego por sua atenção, seus grandes gestos e pela ideia de construir um futuro juntos. Por um tempo a vida foi bom. A carreira de Ryan no mercado imobiliário floresceu, e eles se mudaram para uma casa espaçosa em Los Angeles. Victoria deixou seu emprego como recepcionista de hotel para se concentrar em se preparar para uma família. Ela não queria nada mais do que criar um lar acolhedor, onde o riso enchia os corredores. Mas o calor desapareceu rapidamente. Ryan foi se distanciando, chegando em casa cada vez mais tarde, sempre com desculpas. O cheiro de perfume permanecia em seus ternos. Quando Victoria perguntava gentilmente se algo estava errado, ele explodia.
Não comece, Victoria. Você tem sorte que eu sustento você. Pare de ser ingrata. Os insultos cortavam mais fundo que qualquer lâmina. Noites sozinhos em sua casa grande e fria se tornaram rotina. Victoria costumava sentar-se perto da janela, com as mãos na barriga crescente, sussurrando canções de ninar para a criança que ela ainda não tinha conheceu. Ela disse ao seu bebê: "Você é minha razão para continuar. Não importa o que aconteça, a mamãe vai te proteger." Os pais notaram a mudança. Eles viram a luz diminuir nos olhos da filha. Sua mãe ligava com frequência, insistindo para que ela visita. Mas Victoria se recusou a sobrecarregá-los. Ela carregou seu sofrimento em silêncio, acreditando que suportá-lo era melhor do que envergonhar a família com um casamento desfeito. Até os amigos se afastaram. Nas reuniões, sussurrosas seguiram. Alguns suspeitaram da traição de Ryan, mas ninguém ousou falar abertamente. Victoria sentiu-se presa numa gaiola de aparências, forçada a sorrir enquanto seu coração lentamente se partia. Ainda assim, ela esperava. Quando descobriu que estava grávida, acreditou que isso poderia trazer Ryan de volta, que a paternidade poderia amenizar seu coração endurecido. Ela o imaginou segurando o filho deles, redescobrindo o amor que um dia compartilharam. Mas em vez disso, a gravidez só aumentou o abismo. Ele zombava das mudanças no corpo dela, evitava o toque dela e passava mais noites com Sophie Miller do que com sua esposa. Victoria se agarrou à fé. Todas as noites ela ajoelhou-se ao lado da cama rezando: "Deus, dá-me forças. Não deixes que a minha filha cresça sem amor." Mas o silêncio que respondeu às suas orações era pesado, quase sufocante. E então, quando aquela manhã terrível chegou, a manhã quando duas tesouras ameaçaram sua vida, Victoria já era uma mulher destruída pela traição, mas no fundo, escondida sob suas lágrimas e medos, havia uma faísca pronta para acender. A questão era quem a acenderia. O Carter Mansão ficava em uma rua tranquila nos subúrbios ricos de Los Angeles. Do lado de fora aparecia a imagem de sucesso. Palmeiras altas balançavam na entrada da garagem. Carros caros brilhavam sob o sol. E as paredes de pedra branca brilhavam como algo saído de uma revista de luxo. Os vizinhos frequentemente olhavam na casa com admiração, sussurrando sobre o quão afortunada Victoria deve ser viver em tanto esplendor. Mas por dentro, a mansão era nada menos que uma prisão. O grande saguão, com seu piso de mármore e escadaria imponente, ecoava o vazio. A mesa de jantar, longa o suficiente para o assento 12, muitas vezes era reservado para apenas um. O silêncio era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de pêndulo ornamentado, lembrando Victoria das horas que passava, esperando por um marido que raramente voltava para casa. Cada cômodo contava uma história de abandono. A sala de estar, decorada com sofás de veludo e quadros com molduras douradas, era palco de discussões em vez de risos. O quarto principal, antes um lugar de intimidade, tornou-se frio e dividido. Ryan dormindo de um lado, Victoria sozinha do outro. O espaço entre eles mais largo que o oceano, até o quarto do bebê que ela havia preparado cuidadosamente com cores pastéis e roupas minúsculas, permaneceu intocada, sua inocência colidindo com a amargura que se infiltrava na casa. Victoria costumava vagar pelos corredores à noite, com os pés descalços roçando nos frios ladrilhos de mármore. Ela paramos perto das janelas altas, olhando para as luzes da cidade ao longe, ansiando por liberdade. Mas não importa o quão de longe ela olhou. O vidro refletiu uma mulher presa. Seu reflexo turvou por lágrimas que ela não ousava derramar na frente de ninguém. A mansão se tornou um símbolo do seu sofrimento. Para os de fora representava riqueza. Para Victoria, representava isolamento. Ela se lembrou da modesta casa de seus pais em San Diego, onde o riso enchia cada canto, apesar da tinta descascada. E piso de madeira rangente. Aquela pequena casa era rica em amor, enquanto esta mansão cheia de luxo a deixava faminta de afeto. Seus poucos amigos que a visitavam elogiavam o lustre ou o amplo quintal, mas eles nunca percebeu a tensão no ar. Ryan havia treinado bem Victoria para colocar uma máscara. Ela sorriu educadamente, ofereceu chá e escondeu as feridas do seu coração. Assim que eles saíram, ela sentou-se sozinha, olhando para as mesmas paredes que pareciam mais próximas a cada dia, pressionando-a, até que respirar se tornou uma tarefa árdua. Até os funcionários, empregadas domésticas, jardineiros e motoristas sentiam a frieza. Faziam seus trabalhos em silêncio, raramente falando.
a menos que lhe falassem. Uma empregada em particular, a Sra. Lopes, frequentemente olhava para Victoria com pena. Ela já tinha visto hematomas. Ryan saiu durante as discussões, embora Victoria sempre mentisse, alegando que havia escorregado ou caído. A mansão silenciou todos, transformando segredos em sombras. E assim esta grande propriedade, que vale milhões de dólares, não passava de uma gaiola dourada. Todas as manhãs Victoria acordava cercada de riqueza, mas faminta de amor. Todas as noites ela se deitava em uma cama king size, mas se sentia menor do que de sempre. A mansão era um palco, e logo sediaria a performance mais cruel de todas. Na manhã em que Ryan e Sophie se voltaram de traidores a aspirantes a assassinos, a pequena casa não se parecia em nada com a mansão que ela havia deixado para trás. As paredes estavam desbotadas, o chão rangia e móveis carregavam décadas de uso. No entanto, aqui, cercada de amor, Victoria sentiu mais rica do que ela jamais teve em luxo. A casa cheirava a comida caseira e café fresco, e o riso enchia os quartos mais uma vez enquanto seus pais abrigavam seu neto. Seu bebê se tornou o centro do mundo de todos. Victoria costumava sentar-se perto da janela, embalando o bebê para dormir enquanto seus pais a assistiu com alegria. Esta pequena crescerá conhecendo força e bondade, disse sua mãe beijando o rosto da criança. Mãozinha. Victoria assentiu, com um sorriso suave nos lábios. E ele nunca saberá a escuridão que deixamos para trás. Ainda assim, a cura não foi simples. Algumas às noites, Victoria acordava com pesadelos de tesouras brilhando na cozinha. Ela se levantava de um pulo, agarrando seu bebê com força. Sua respiração estava irregular. Nessas noites, seu pai sentava-se calmamente ao lado dela, lembrando-a de que ela não estava sozinha. O passado não posso mais te tocar, ele dizia. Lentamente suas palavras foram absorvidas, e o medo começou a afrouxar. Amigos que antes se afastaram agora voltaram, humilhados pela sua coragem. Eles se desculparam por seu silêncio, admitindo que suspeitavam da traição de Ryan, mas não tiveram coragem de confrontá-la. Victoria aceitou suas desculpas, embora não tenha esquecido. Ela aprendeu da maneira mais difícil quem realmente esteve ao seu lado, nos momentos de necessidade. Em meio a essa cura, Alexander Reed permaneceu uma presença constante. Embora ocupado com seu império, ele reservava um tempo para visitar San Diego com frequência, sem nunca pressionar, sem exigir nada. Ele tocou com o bebê, ouviu os medos de Victoria e encorajou seus sonhos. Você já aprovou sua força, disse ele a ela uma noite enquanto caminhavam pelo jardim de seus pais. Agora é hora de construir a vida que você merece. Seus pais notaram a ternura nos olhos de Alexander e a maneira como o riso de Victoria tornou-se mais livre em sua companhia. Eles trocaram olhares cúmplices, mas não disseram nada, permitindo que o amor florescesse naturalmente. Para Victoria, o processo de cura foi mais do que romance. Foi sobre se recuperar. Ela começou escrevendo cartas para suas esperanças não concretizadas e medos não expressos. Ela se matriculou em cursos online, determinada para retornar ao mercado de trabalho algum dia. Não por necessidade, mas por orgulho. Cada um pequeno passo, construiu uma nova base, que nunca mais poderia ser abalada pela traição. Sua vida não era mais definida por o que ela havia perdido, mas pelo que ela estava criando. E com o apoio de seus pais, o riso de seu filho, e o de Alexander, força silenciosa, Victoria percebeu que não estava apenas sobrevivendo. Ela estava começando a viver de verdade novamente. Enquanto Victoria James reconstruía sua vida, Ryan Carter estava vendo sua própria ruína irreparável. Antes aclamado como um empresário promissor, ele agora caminhava pelas ruas da cidade com os olhos baixos, seus sapatos outrora engraxados gastos, seus ternos sob medida trocados por roupas baratas jaquetas. Pessoas que costumavam cumprimentá-lo com admiração, agora atravessavam a rua para evitá-lo. Seu nome, antes um bilhete para a alta sociedade, tornou-se uma mancha sussurrada com desgosto. A condenação no tribunal destruiu mais do que sua liberdade. Isso havia destruído seu orgulho. Despojado de seu negócio, seus investidores e sua influência, Ryan se viu desempregado. Nenhuma empresa queria contratar um homem cujo rosto estava estampado nos meios de comunicação como um símbolo de traição e abuso. Ele se candidatou a empregos em escritórios menores, mas cada entrevista terminou como o mesmo. Olhos frios, rejeição educada e portas se fechando na sua cara. Em casa,
O colapso foi pior. A mansão, antes repleta de extravagância, estava quase vazia. Ele vendeu carros, móveis e até joias para pagar as crescentes custas judiciais. O piso de mármore que antes brilhava, agora ecoava com a solidão. Ele bebia para se entorpecer o silêncio, mas nem o álcool conseguiu afogar as lembranças da força de Victoria. Naquele palco de gala, o jeito público a aplaudiu enquanto ele permanecia em desgraça. Sophie Miller, a mulher que ele pensava que o apoiaria, provou ser tão egoísta quanto ele tinha sido. No início, ela desempenhou o papel de amante solidária, prometendo que eles reconstruiriam juntos. Mas quando o dinheiro acabou e os convites pararam de chegar, sua paciência se esgotou. Ela o repreendeu pelas menores coisas, zombou de seus fracassos e finalmente foi embora. O golpe final veio quando ele voltei para casa uma noite e encontrei o lado do armário de Sophie vazio. Havia um bilhete em cima da cômoda, escrito com sua caligrafia impecável. Você está acabado, Ryan. Eu não vou afundar com você. Ela havia partido com outro homem, mais rico, mais poderoso, tudo o que Ryan não podia mais fornecer. Sozinho, Ryan olhou para o espaço vazio onde antes estavam os pertences de Sophie. A raiva o consumia, mas por baixo dela havia algo pior: desespero. Ele percebeu que havia destruído a única pessoa que o havia alguma vez o amou verdadeiramente. Victoria. E por quê? Por uma amante que o descartou no momento em que a vida se tornou difícil. Os vizinhos começaram a fofocar abertamente. Eles falavam sobre o quão longe ele havia caído. Como poético era que o homem que antes humilhava a esposa, agora vivia na vergonha. Alguns até o humilhavam, mas a maioria celebrava sua queda como justiça. Ryan, antes admirado, tornou-se um pária. Um homem vivo conto de advertência. As noites eram as mais difíceis. Ele estava deitado em sua cama vazia, assombrado pelas visões dos olhos de Victoria na gala. Firmes, destemidas, vitoriosas. Ele relembrou o momento em que ela revelou sua traição ao mundo. Os suspiros da plateia, os aplausos que se seguiram. O som ecoou em sua cabeça como um castigo que nunca terminaria. E enquanto ele caía num sono inquieto, Ryan enfrentou a verdade da qual não podia mais escapar. Ele havia perdido tudo, não por acaso, não por infortúnio, mas por sua própria crueldade. E não havia mais ninguém para culpar além de si mesmo. Durante meses, Alexander Reed permaneceu uma presença constante na vida de Victoria James. Ele nunca a apressou, nunca a exigiu afeição. Em vez disso, ele deu a ela espaço para se curar, reconstruir e redescobrir quem ela era. Ela não tinha medo. No entanto, a cada dia que passava, o vínculo deles ficava mais forte, silenciosamente se entrelaçando em algo mais profundo do que qualquer um deles esperava. Começou com gestos simples. Ele visitava San Diego com frequência, trazendo pequenos presentes para o bebê dela. Um ursinho de pelúcia numa semana, um cobertor na outra. Ele se juntou à família dela para jantar, rindo de velhas histórias do pai e ouvindo os conselhos da mãe como se já fizesse parte da família. Momentos. Victoria não viu o CEO bilionário, mas um homem que valorizava a lealdade e o amor acima do status. Uma noite depois de ajudá-la a embalar o bebê para dormir, Alexander permaneceu perto da janela, o luar refletindo em seus feições marcantes. Victoria, disse ele suavemente, você carregou mais dor do que qualquer um deveria suportar. Mas eu quero que você saiba. Você não precisa mais carregar isso sozinha. Suas palavras a tocaram como um bálsamo, lembrando-a da segurança que ela tinha. Havia desejado. Ainda assim, Victoria hesitou. Seu coração, embora em recuperação, carregava cicatrizes. Ela se preocupava em se abrir novamente, em confiar no amor depois traição. Mas Alexander nunca a pressionou. Ele simplesmente ficou, provando por meio de ações o que Ryan nunca conseguiu por meio palavras. Lentamente, sua guarda começou a baixar. Eles começaram a caminhar juntos, empurrando o carrinho pelo parque. Ela riu com mais liberdade, redescobrindo uma parte de si que havia sido enterrada. Alexandre, acostumado a reuniões de diretoria e negócios, encontrou alegria no ritmo simples da vida familiar, segurando o bebê, compartilhando sorvete, observando os olhos de Victoria brilharem quando ela falava sobre o futuro. Foi durante uma dessas caminhadas que Alexandre perguntou gentilmente, com o que você sonha agora? Victoria fez uma pausa, seus olhos se voltando para o filho. Eu sonho com um lar cheio de amor onde ele cresça nunca duvidando do seu valor.
Sonho em nunca mais viver com medo. Alexander sorriu, sua mão roçando a dela. Então vamos construir esse sonho juntos. Seus pais notaram a mudança. Sua mãe sussurrou para ela uma noite. Ele olha para você do mesmo jeito que seu pai olhou para mim. Isso é raro, Victoria. Não deixe o medo roubar isso de você. O pai assentiu, acrescentando baixinho. Um homem assim não goza duas vezes. Uma noite, Alexander a convidou para sua cobertura em Nova York. A vista dava para o horizonte da cidade, um mar de luz se estendendo infinitamente. Nice secret. Este pode ser seu novo começo, disse ele com a voz firme. Não na minha sombra, mas por meu lado. Victoria olhou para a cidade e depois para seu bebê dormindo em seus braços. Pela primeira vez, ela sentiu esperança não apenas de sobrevivência, mas de felicidade. Ela percebeu que não era mais definida pela traição. Ela estava definida pelo amor que ela foi corajosa o suficiente para aceitar. Durante meses, Victoria James viveu tranquilamente em San Diego, se recuperando na segurança da casa de seus pais e com o apoio constante de Alexander Reed. Mas os boatos sobre sua história se espalharam para muito além do seu bairro. Pessoas que antes fofocavam sobre sua humilhação agora falavam de sua coragem. Quando ela retornou a Los Angeles para sua primeira aparição pública, a sociedade estava esperando, não para zombar, mas para assistir. A ocasião foi uma arrecadação de fundos para a caridade realizada no centro da cidade. Um evento com a presença de muitos que antes lhe tinham virado as costas. Assim que Victoria saiu do carro, Alexander em seu lado, da cidade lá embaixo, o peito de Victoria subia e descia enquanto ela absorvia suas palavras. Por tanto tempo ela se sentiu um fardo. Alguém salvou por pena. Mas agora ela entendia. Ela não era um fardo. Ela era uma bênção. Uma continuação da integridade e do amor de seu pai. Ela estendeu a mão, roçando a dele. Seus olhos conheceu e pela primeira vez ela se permitiu acreditar no amor sem medo. Porque isso não foi um acidente. Isso foi destino escrito anos atrás pelos sacrifícios de um pai. Agora cumprido nos braços do homem que cumpriu sua promessa. A mulher que antes tremia em silêncio se foi. Victoria James acordava todas as manhãs agora com um propósito. Não mais sobrecarregada pelo medo ou pela vergonha. Seus dias estavam cheios de pequenas vitórias. Cada uma delas era um tijolo colocado na fundação de sua nova vida. Ela não estava apenas sobrevivendo ou não mais. Ela estava se tornando alguém que seu eu passado dificilmente reconheceria. Uma mulher de força, dignidade e visão. Sua transformação transparecia em cada detalhe. Ela não se vestia mais com cores sóbrias, destinadas a se misturar a fundo. Em vez disso, ela escolheu roupas ousadas e elegantes que transmitiam confiança. Sua postura carregava autoridade. Sua voz não vacilava mais quando falava. Mesmo em conversas simples, as pessoas ouviam diferente agora. Eles sentiram a mudança. A resiliência forjada no fogo da traição. Victoria começou a usar sua história não como uma fonte de vergonha, mas como uma arma de empoderamento. Com o incentivo de Alexandre, ela aceitou convites para falar em organizações femininas e eventos de caridade. Diante de plateias cheias de estranhos, ela compartilhou sua jornada, o sofrimento silencioso, o luto de quase morte com a tesoura e a coragem que foi necessária para erguer-se. Sua honestidade levou as pessoas às lágrimas. As mulheres se aproximaram dela depois, sussurrando: "Você me deu forças para ir embora." Ou: "Eu pensei que estava sozinha, mas agora sei que não estou." Seus pais assistiram orgulhosamente do lado de fora. Sua mãe muitas vezes apertava sua mão, dizendo: "Você se tornou a mulher que sempre soube que você poderia ser." Seu pai, antes hesitante em demonstrar emoção, disse-lhe suavemente: "Sua força é sua herança, Victoria. É o que seu filho também carregará." Seu bebê cresceu junto com sua transformação. Cada risada, cada pequeno passo a lembrava por que ela havia escolhido lutar. Ela prometeu a si mesma que seu filho nunca cresceria em uma casa cheia de medo. Em vez disso, ele cresceria cercado de amor, coragem e do exemplo de uma mãe que nunca desistiu. Alexandre esteve ao lado dela, mas não a ofuscou. Ele era seu parceiro, não seu salvador. Ele celebrou suas vitórias, encorajou sua independência e lhe deu espaço para brilhar. Para ele, Victoria não era apenas a mulher que ele amava. Ela era um igual, alguém cujo espírito o inspirou até mesmo. Uma noite, enquanto se preparavam para outra festa, Victoria viu seu reflexo no espelho. Ela mal reconheceu a mulher que a encarava.
Os olhos assombrados desapareceram, substituídos por um fogo que queimava com certeza. Ela tocou levemente o cachecol, o tênue marca deixada pela tesoura de Ryan. Em vez de vergonha, ela sentiu orgulho. Era a prova de sobrevivência. Prova de que ela enfrentou a noite mais escura e caminhou em direção à luz mais forte do que nunca. Quando ela entrou no salão de baile naquela noite, as cabeças se voltaram. Não porque ela era a companheira de Alexander Reed, mas porque ela era Victoria James. Seu nome não carregava mais piedade, carregava poder. Sussurros a seguiam. Novamente, mas desta vez eles estavam cheios de admiração. O mundo tentou quebrá-la, mas em vez disso criou uma mulher imparável, inabalável e pronta para reivindicar o futuro que merecia. Para apesar de toda a força que Victoria James encontrou, a vida não era isenta de desafios. Mesmo o amor, tão puro e constante como aquele ela começara a compartilhar com Alexander Reed, mas foi testada de maneiras que nenhum dos dois esperava. O conto deles não era um conto de fadas. Foi uma parceria forjada no fogo e o fogo sempre vinha com faíscas. Tudo começou quando rumores se espalharam na imprensa. Um tabloide publicou fotos de Alexander saindo de uma reunião de negócios tarde da noite com uma empresária glamourosa. A manchete gritava: "A nova paixão de Reed". Embora a história fosse infundada, rumores seguiam Victoria por onde quer que ela fosse. As pessoas se perguntavam se a história estava se repetindo. Em si, se outro homem poderoso a traísse. Para Victoria, as memórias eram muito recentes. Ela olhou para o artigo em silêncio com as mãos trêmulas. As cicatrizes da traição de Ryan reabriu, seu peito se apertando de pânico. Ela poderia confiar novamente? Ou estava condenada a ser enganada 2 vezes? Quando Alexander chegou à casa dos pais dela na noite seguinte, e ela o confrontou, sua voz tremeu, mas se manteve firme. "Diga-me a verdade, Alexandre. Sou apenas mais um nome na sua vida? Mais uma mulher que será descartada quando alguém melhor vem?" Os olhos de Alexander suavizaram. Ele se aproximou, mas não a tocou. "Victoria, olhe para mim." "Eu jamais a trairia. Aquela reunião era de negócios, nada mais. Mas eu entendo o porquê. Você está com medo. Você foi ferido profundamente. Você espera que a ferida reabra. Mas eu preciso que você me veja como eu sou, não por quem ele era." Seus olhos se encheram de lágrimas, divididas entre o medo e a esperança. "Você sabe como é difícil acreditar nisso? Você sabe como é ver o homem que você amava colocar uma tesoura em seu garganta?" Seu maxilar se apertou. Suas mãos se fecharam em punhos com a lembrança. "Eu sei", ele disse baixinho, "e é por isso que me dediquei a provar que não sou nada como ele. O amor não são apenas palavras, Victoria. É consistência, é paciência. É aparecer mesmo quando é difícil. Deixe-me continuar mostrando a você." Pela primeira vez, ela percebeu que não se tratava apenas de confiar nele. Tratava-se de confiar em si mesma novamente. Ela tinha a poder de escolher diferente desta vez. De ver com olhos claros em vez de cegos. O teste deles não terminou lá. Semanas depois, quando Alexander a convidou para um jantar de negócios, ela estava sentada em uma mesa cheia de homens que sussurravam por trás das mãos. "Não é a ex-mulher do Ryan Carter?" murmurou um deles. "Ela deve estar usando o Reed para dinheiro", zombou o outro. Victoria ouviu cada palavra. Uma vez. Esses comentários a destruíram. Mas ela ergueu o copo calmamente e encarou Alexander. Seu aceno silencioso lhe deu coragem. Sorriu e disse à mesa: "Não preciso da fortuna de um homem para me definir. Estou aqui porque escolhi me levantar depois tudo tentou me enterrar." A sala ficou em silêncio. Alexander estendeu a mão para Elamão sob a mesa. Seu aperto firme, seu orgulho inconfundível. Aquela noite provou o amor deles não era frágil. Foi forjado nas provações, fortalecido pela verdade e pronto para tudo o que ainda estava por vir. Finalmente chegou o dia em que Alexander Reed fez a Victoria. James a pergunta que ela nunca pensou que ouviria novamente. "Você quer se casar comigo?" Não foi um gesto grandioso diante de câmeras brilhantes ou plateias lotadas. Foi no quintal dos pais dela em San Diego, sob o brilho suave das luzes de corda, com seu filho rindo ao fundo. Grama. Alexandre ajoelhou-se sobre um joelho segurando um anel que brilhava, mas nunca poderia brilhar mais forte do que a sinceridade em seus olhos. Victoria prendeu a respiração. Por um momento sua mente viajou de volta aos dias de traição, medo e humilhação. Mas então ela olhou para Alexandre. O homem que esteve ao seu lado em todas as tempestades. O homem que restaurou sua fé e amor,
Com lágrimas brilhando em seus olhos, ela sussurrou. Sim, seus pais a abraçaram tomados de alegria. Sua mãe soluçou abertamente enquanto seu pai, sempre o homem estoico, pigarreou e disse rispidamente: é sobre tempo. O momento foi repleto de calor, risos e a promessa de um futuro não contaminado pelas sombras do passado, mas nem todos os corações celebraram. A quilômetros de distância, em um apartamento apertado que cheirava a bebida velha e arrependimento, Ryan Carter viu a notícia online. Fotos do noivado de Victoria se espalharam pelas redes sociais. Seu sorriso radiante ao lado, o olhar firme de Alexander. As mãos de Ryan tremiam enquanto ele rolava a tela. A raiva fervendo dentro dele. Ela é minha, murmurou com os dentes cerrados, embora soubesse que ela não existia mais. O mundo havia seguido em frente sem ele. E a mulher que ele um dia tentou quebrar agora estava mais alto do que ele jamais imaginou. A amargura o consumia. Sophie havia partido há muito tempo, e a solidão o acenava como uma doença. Cada noite ele repassava o passado, convencendo-se de que tinha sido injustiçado, que Victoria havia roubado seu futuro. Na realidade, ele havia se destruído. Mas negar era mais fácil do que verdade. Vê-la se preparando para um casamento com um bilionário só aumentou sua miséria. Enquanto isso, Victoria floresceu. Ela e Alexander planejaram uma cerimônia não pelo espetáculo, mas pelo significado. Ela escolheu um local à beira-mar, ondas quebrando suavemente ao fundo. A lista de convidados não estava cheia de socialites vazias, mas de pessoas que tinham realmente a apoiou. A seus pais, amigos próximos, mentores e mulheres com quem ela teve inspirada por sua história. Seu filho caminhava ao seu lado durante as provas, sua risada enchendo a sala enquanto ela tentava em vestidos. Cada detalhe do casamento simbolizava um renascimento, um novo capítulo livre de crueldade. Ainda assim, Victoria sabia que a sombra de Ryan persistia. Ela sentia isso na forma como seu nome ainda aparecia nos tabloides, na forma como os sussurros sobre seu amargura chegou aos seus ouvidos. Mas ao contrário de antes, ela não tremia mais. Em vez disso, ela o provocou. Ele pode assistir o quanto quiser, disse ela a Alexander uma noite. Mas ele nunca mais vai me tocar. Minha vida não é mais dele para destruir. Alexandre B. Sua filha transformando a dor em um propósito que mudou vidas. E Alexandre, embora poderoso em seu próprio certo, muitas vezes ficava quieto no fundo, deixando Victoria brilhar. Ele sabia que esse era o seu destino. E ele a amava ainda mais por abraçá-lo. Mas enquanto a influência de Victoria se espalhava como um incêndio florestal, o mundo de Ryan Carter continuou a encolher. Sua amargura apodreceu. Ele vivia nas sombras, agarrado à crença de que o sucesso de Victoria foi construído sobre sua ruína. Noite após noite ele sentava-se em seu apartamento, olhando para as notícias sobre seus discursos. Seu rosto se contorceu de ciúme e raiva. Ele bateu os punhos contra a mesa murmurando: ela roubou tudo de mim. Minha vida, minha reputação, isso deveria ter sido meu. Uma noite, bêbado e trêmulo, ele decidiu que não aguentava mais. Convenceu-se de que precisava confrontá-la, não para se desculpar, mas para reclamar o que ele acreditava ser seu. Ele rabiscou planos, consultou os eventos de sua fundação e sussurrou para si mesmo: ela acha que está segura. Ela acha que está intocável, mas ela me verá novamente. O desespero de Ryan ficou mais sombrio. Ele começou após as aparições de Victoria. Ele se mantinha afastado das multidões e usava o capuz bem baixo. A segurança frequentemente o empurrava de volta. Mas ele se misturou ao fundo, observando-a, fervendo enquanto ela estava no palco, radiante e intocável. Victoria, embora alheia à sua presença, às vezes sentia um arrepio diante dos acontecimentos. Uma persistente sensação de perigo. Alexandre também percebeu. Vamos aumentar a segurança, disse ele com firmeza. Você construiu coisas demais para deixar sombras do passado ameaçam você agora. Mas Ryan estava determinado. Em sua mente distorcida, ele acreditava que um último confronto poderia restaurar seu poder. Ele não se importava com a lei, com as consequências. Ele se importava apenas sobre arrastar Victoria de volta para sua escuridão. E enquanto Victoria se preparava para seu maior evento até então, um evento nacional conferência onde milhares se reuniriam para ouvi-la falar, Ryan tomou sua decisão. Ele estaria lá esperando, pronto para dar o último passo. O salão de conferências em Nova York fervilhava de expectativa. Milhares se reuniram, ansioso para ouvir Victoria James falar.
O palco estava montado com faixas carregando a mensagem de sua fundação. Vozes não podem ser silenciadas. Repórteres preencheram os corredores, câmeras prontas para capturar cada momento. Para o mundo, este foi mais um passo na ascensão de Victoria. Mas para Ryan Carter, espreitando nas sombras perto do fundo, era sua chance de vingança. Victoria entrou no palco para aplausos estrondosos. Vestida com um terno branco, ela irradiava força e serenidade. Ela começou seu discurso com a voz firme, enquanto compartilhava sua história de sobrevivência e transformação. Houve um tempo em que eu pensei que o silêncio era mais seguro do que a verdade, disse ela à multidão. Mas o silêncio quase me custou tudo. Hoje estou aqui não apenas para mim, mas para todas as mulheres que pensam que não têm saída. O público se agarrou a cada palavra dela, mas o sangue de Ryan fervia a cada frase. Seus punhos cerrados nos bolsos, suor escorrendo pela testa. Na mente dele, ela não era inspiradora. Ela estava zombando dele, de pé em um palco construído sobre o que ele acreditava ter perdido. Quando Victoria parou para respirar, Ryan agiu. Ele abriu caminho pela multidão, sua voz cortando o silêncio. Mentiroso! Gritou com o rosto contorcido de raiva. Suspiros percorreram a plateia enquanto as cabeças se viravam. A segurança correu para frente, mas Ryan passou por eles, invadindo em direção ao palco. Você me arruinou, Victoria. Você roubou minha vida, e agora está aqui fingindo ser uma heroína. A multidão explodiu em caos. Alguns gritavam, outros sacavam celulares para gravar. A segurança apertou o cerco, mas a fúria de Ryan lhe deu forças. Ele apontou um dedo trêmulo para ela. Você não era nada sem mim. Nada. Por um momento o salão congelou. A velha Victoria poderia ter se acovardado, sua voz engolida pelo medo. Mas a mulher de pé no palco agora se recusou a se curvar. Ela deu um passo à frente com os olhos fixos em Melly, sua voz forte o suficiente para cortar o barulho. Você está errado, Ryan. Ela disse claramente, suas palavras ecoando pelo microfone. Eu nunca fui nada. Você tentou me fazer acreditar isso. Mas eu encontrei meu valor sem você. E todos aqui veem a verdade. Você não me destruiu. Você me fez mais forte. O público rugiu em apoio, aplaudindo, gritando seu nome. O rosto de Ryan se contorceu em desespero quando paredes se fecharam. A segurança finalmente o derrubou, arrastando-o em direção à saída enquanto ele gritava maldições que não tinha mais poder. Sua voz, antes dominadora, foi abafada pelos aplausos estrondosos de uma multidão em pé atrás de Victoria. O peito de Victoria arfava, mas ela não vacilou. Ela olhou para a plateia com a voz trêmula de força e emoção. É por isso que falamos, porque o silêncio protege os abusadores, mas a verdade os expõe. Hoje não é sobre ele. É sobre nós e o futuro que estamos construindo juntos. A multidão se levantou pés, uma ovação de pé que pareceu sacudir o salão. Alexandre, observando da primeira fila, também se levantou, orgulho e amor em seus olhos. E enquanto Ryan era arrastado para a escuridão pela última vez, Victoria ficou na luz, finalmente livre de sua sombra para sempre. Os ecos dos gritos furiosos de Ryan ainda permaneciam no salão de conferências muito depois de a segurança o ter arrastado para longe. Por um momento, a tensão pairou pesadamente no ar, como se o público prendeu a respiração coletivamente. Os olhos de todos estavam fixos em Victoria James, de pé no palco, sua peito subindo e descendo enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Teria sido fácil desmoronar. Entrar em colapso sob o peso de tal confronto. A lembrança da tesoura pressionada contra sua garganta poderia tê-la silenciado mais uma vez. Mas Victoria recusou-se a dar ao medo a palavra final. Ela agarrou o pódio com mãos firmes e ergueu a cabeça. Sua voz cortante através do mal-estar como a luz do sol depois de uma tempestade. Senhoras e senhores, ela começou. Seu tom calmo, mas poderoso. O que você acabou de testemunhar não foi força. Foi desespero. Foi o grito de um homem que achou que poderia definir minha vida e perdeu tudo quando percebeu que não. A multidão explodiu em aplausos. Eles aplaudiram não apenas sua coragem, mas também a verdade que ela disse. As câmeras deram zoom capturando seu rosto forte, inabalável, radiante. Ela continuou com a voz cheia de convicção. Conheço muitos de vocês neste sala. Você enfrentou seus próprios Ryans. Pessoas que lhe disseram que você não era nada, que não tinha voz, que não tinha valor, que não tinha saída. E talvez como eu você tenha acreditado neles por muito tempo, mas deixe-me dizer uma coisa. Eles estavam errados. Vocês não são impotentes. Vocês não são inúteis. Vocês são sobreviventes.
E vocês são capazes de reescrever sua história. Um murmúrio de concordância percorreu a plateia. Mulheres na multidão enxugou os olhos. Alguns assentindo vigorosamente como se ela estivesse falando diretamente com eles. Victoria colocou a mão em sua cicatriz, deixando as câmeras capturarem o gesto. Esta cicatriz não é uma marca de fraqueza. É a prova de sobrevivência. Prova de que mesmo quando alguém tentou me apagar, eu me recusei a desaparecer. E cada nenhum de vocês tem esse mesmo poder dentro de si. Alexander, observando da primeira fila, sentiu o peito se encher de orgulho. Ele sabia que aquele momento definiria não apenas sua jornada, mas seu legado. O salão, outrora abalados pelo medo, agora vibravam com energia e esperança. As pessoas se levantaram, batendo palmas, aplaudindo, gritando seu nome. Victoria, Victoria. O canto ficou mais alto. Uma onda de apoio abafando a lembrança do veneno de Ryan. Repórteres correram para capturar cada palavra. Manchetes já se formando em suas mentes. Sobrevivente transforma ataque em vitória. E Victoria James inspira milhares após o confronto. Quando os aplausos finalmente suavizada, Victoria encerrou seu discurso com palavras que ecoariam muito além do salão. O passado tentou me destruir. Mas estando aqui declarei a cada sobrevivente: seu futuro pertence a você, não àqueles que o machucaram. Fale o que você pensa. Verdade, viva sua força e nunca mais deixe ninguém roubar sua voz. A ovação foi estrondosa, percorrendo a sala como uma onda de triunfo. As pessoas se abraçaram, inspiradas por sua coragem, e quando Victoria desceu do palco para os braços de Alexander, ela sabia que o que tinha começou como um pesadelo e se tornou sua maior mensagem de esperança para o mundo. Ryan Carter estava sentado sozinho em seu apartamento escuro, as paredes manchadas por anos de abandono, o ar pesado com o cheiro de bebida velha e cigarros. As persianas estavam meio quebradas, permitindo que lascas de luz da cidade entrassem, lançando sombras que zombavam de sua solidão. Antes ele morava em uma mansão repleta de luxo. Agora ele existia em um quarto vazio onde o silêncio era sua única companhia. O mundo o havia esquecido. Após sua explosão fracassada na conferência de Victoria James, a mídia o transformou em um conto de advertência. As manchetes o rotularam de marido caído e do poder ao patético. Clipes dele gritando com Victoria foram reproduzidos nas telas de televisão, contrastando com sua calma e desafio. A simpatia do público, antes tênue, havia evaporado completamente. Ele não era visto como um homem não mais, apenas um aviso. Amigos se foram. Parceiros de negócios desapareceram há muito tempo. Até Sophie Miller, a amante por quem ele sacrificou tudo, cortou relações completamente. Rumores diziam que ela havia se mudado no exterior com outro homem rico, vivendo a vida que Ryan sempre quis, mas nunca pôde proporcionar. A traição doeu, mas também refletia sua própria crueldade. Ele havia abandonado Victoria por Sophie. Apen.